Nos anos 90, eu fui informado por alguém que o cantor americano Christopher Cross havia falecido e já fazia um bom tempo. Ele morreu jovem, etc. E eu gostava de algumas músicas dele. E tudo bem, eu fiquei com essa informação por vários anos. E um dia eu estava sentado num ônibus, bem tranquilo, um ônibus fretado, ouvindo uma rádio. E aí na rádio foi anunciado show em São Paulo, Christopher Cross. Eu falei, o quê? Como assim? Ele já morreu? Como o show dele? Aí eu fui me informar, ele estava bem vivo, né? E com saúde. Eu não sei porque a pessoa me contou aquilo, ela deve ter se confundido. E eu passei por anos acreditando numa mentira, até eu fui informado da verdade. Bom, essa mentira, ela não tinha uma ligação direta comigo, né? E também não foi proposital, né, da parte da pessoa. E não fez diferença na minha vida depois saber que ele estava vivo. Só fiquei feliz, mas não fez uma diferença porque não era algo diretamente relacionado a mim. Agora, quando vem uma verdade divina, uma palavra de Deus, que todo ser humano tem que estar ligado a ela, é uma verdade de Deus que todo ser humano precisa conhecer, e nós acreditamos na mentira, então aí sim existem consequências. Eu vou falar de uma que muita gente não acredita e alguns acreditam de uma forma bem distorcida, não sabendo explicar exatamente o que vai acontecer. Vou falar um pouco nesse vídeo sobre a ressurreição. Bom, como eu gosto de dizer, para você acordar, você precisa antes estar dormindo. Então, para você ressuscitar, você precisa antes estar morto. Deus não vai ressuscitar alguém que está vivo. Parece bem simples, mas as pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que Deus vai ressuscitar quem está vivo, né? Porque elas dizem assim, olha, a pessoa está no céu, mas só está o espírito dela, que é uma grande mentira, mas elas dizem isso, e o corpo está lá no cemitério, e na ressurreição o espírito vem correndo lá, vem voando lá do céu, entra no corpo da pessoa na ressurreição, e aí ela volta a viver, mas ela já estava viva, ela não volta a viver. Ah, mas é só o corpo. Não, mas como assim? Como eu já disse aqui, como que a pessoa pode estar viva, só o espírito, sem cérebro, sem coração, sem pulmão? E aí depois Deus tem um retrocesso e ressuscita e a pessoa volta a necessitar de um pulmão, de um cérebro, de um coração, porque a Bíblia é clara, nós teremos um novo corpo, um corpo transformado, semelhante ao que Deus deu para o homem no começo da história do homem. Nós não seremos seres gasosos. Deus não é um ser gasoso. Então as pessoas acreditam assim, não, nós vamos ser assim, um ser espiritual que não vai ter corpo, mas a Bíblia fala que vai, é um corpo renovado. Ah, mas esse corpo não quer dizer corpo? Então por que falou corpo? Quer dizer corpo. Né? Como é que nós vamos, por exemplo, nos abraçar, nos cumprimentar, né? Coisas que a Bíblia diz. Bom, vamos perguntar para quem já ressuscitou? O Senhor Jesus. Ele já ressuscitou. Como é que foi? Ele podia ser tocado depois da ressurreição? É só olhar em João 21. Sim, ele podia ser tocado. Ele podia se alimentar depois da ressurreição? Sim, ele se alimentou depois da ressurreição. Então veja,
Se Jesus fosse um Gasparzinho, ele ia comer a comida e ia cair toda no chão. Você concorda? Porque se ele não tem um corpo, ele come, ou então, de alguma forma, ia dar para ver a comida descendo aqui, né? Na traqueia, aqui, né? E vindo aqui pro esôfago, e depois chegando até o estômago, que ele ia ser um ser transparente, né? Ia dar para ver o peixe que ele comeu, o pão, né? Então, não é assim. Não é assim. E nós não estamos livres, como eu já falei nesse canal, não estamos livres para crer numa mentira. Quando nós cremos numa mentira, existem sérias consequências. Nós não ficamos livres. Não é, tanto faz acreditar numa mentira ou numa verdade. Não. Como muitos dizem assim, não, temos que respeitar todas as religiões, mas e quando as religiões ensinam a mentira? Nós temos que respeitar a mentira? Me responda. Somos obrigados a respeitar a mentira? Sabe aquele programa do Raul Gil? Para quem você tiraria o chapéu? Vamos dizer que tem um chapéu lá escrito mentira. A mentira. Aí você tiraria o chapéu para mentira? Se tirar o chapéu quer dizer respeitar. Você já entendeu, né? Você tiraria o chapéu para mentira? Ah, sim, a mentira dos outros tem que ser respeitada. Isso é uma grande mentira, né? É Satanás, o que é isso? Satanás não quer que as pessoas sejam despertadas da mentira. Não quer. Então ele inventa éticas, teorias para que isso não ocorra. E muitos que acreditam na verdade se escondem e não alertam as pessoas com respeito à mentira. Voltando ao assunto, nós vamos ressuscitar num corpo tangível, né? A própria Igreja Católica, quando ela reza o credo, ela fala assim, de Jesus, né? Eu creio na ressurreição dos mortos, creio na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ouviram bem? Na ressurreição da carne. A própria Igreja Católica, que é uma igreja baseada mais em tradições, não prega tanto a palavra de Deus, nesse caso ela mesma afirma, eu creio na ressurreição da carne. Né? Por isso os católicos não deviam acreditar na missa do sétimo dia, por exemplo, porque o morto está morto. A ressurreição da carne não ocorreu. Você pensa que o morto está ouvindo? Não, porque ele precisa do ouvido, ele precisa da orelha, ele precisa do aparelho auditivo para ouvir, precisa do olho para ver, precisa da mente para pensar e sentir. Se ele não tem isso mais, por um tempo ele deixou de existir, e a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Quando a pessoa morre, a Bíblia diz em Eclesiastes, naquele mesmo dia, cessam os seus pensamentos. E, lógico, os seus sentimentos cessam. Cessam. É momentâneo. É até a ressurreição. Então, na ressurreição, os mortos voltam à existência para receber a sentença. Se foram salvos, eles ressuscitarão na primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20 diz, haverão duas ressurreições. Uma para os justos e depois a segunda para os ímpios, aqueles que se perderam. Jesus fala também sobre isso em João capítulo 5, versos 28 e 29. Ele fala assim, todos ouvirão a sua voz e sairão uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição da condenação. Duas ressurreições. Ouvirão a voz de Cristo, voltarão à vida por um tempo, os ímpios, os justos, quando voltarem, será para sempre. Os ímpios receberão a sua sentença e morrerão, então, o que a Bíblia diz em Apocalipse, de novo, capítulo 20,
é chamado de a segunda morte. É uma morte eterna, eles não voltam mais à existência, eles serão aniquilados. Isso está em Salmo 59. Aqueles que rejeitaram a Jesus deixarão de existir. É isso que diz em Salmo 59. Eles deixarão de existir. Ok? Então, essa é a verdade de hoje. Vamos falar mais sobre esse assunto aqui no canal. Por isso você tem que estar inscrito para você saber quando vai ter novidades. E todo assunto que falamos aqui é muito prático, é muito necessário, porque é a verdade. E tudo isso é para abastecer o seu espírito, para que você fique mais forte, para que você conheça melhor a Deus e dessa forma você se prepare para viver com esse Deus maravilhoso para sempre. Deixe o seu like antes de partirmos. Obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Senhor Jesus.